Fala aí, moçada, beleza? Marco Aurélio falando aqui com vocês novamente. E para continuar, né, da onde a gente parou, nós paramos então daqui da radiação, né, do raio-x. Vimos um vídeo, né, e dissemos aqui que o raio-x vem da conservação da energia devido ao desvio, à desaceleração do elétron ao passar no meio de um átomo, né, ou próximo ao meio do átomo. Agora, o que eu mostrei no nosso encontro passado foi que os diferentes tipos de radiação, né? Não existe só o raio X, existe também o raio alfa, que é um raio que tem menos energia e ele não consegue atravessar o papel. Então, o papel seria uma barreira para esse raio alfa. Aí tem o raio beta, ele já consegue atravessar o papel, porém não consegue atravessar, por exemplo, o corpo humano. E depois vem o raio gama. O raio gama, ele consegue atravessar papel, consegue atravessar o nosso corpo de ponta a ponta e consegue atravessar também madeira. E ele para no meio aqui do chumbo. Tem o raio X, que é o raio que a gente estudou, e esse raio, ele atravessa também o nosso corpo e ele atravessa a madeira. E o raio nêutron, que é um raio que a gente não viu, não vai ver, mas ele é o raio mais energético que tem, ele atravessa todos os materiais, tá bom? Todos os materiais aqui presentes, pelo menos. Para atravessar o chumbo tem que ser uma coisa muito energética. Bom, e agora, né, acompanhando ainda a nossa leitura, o texto aqui vai falar agora sobre assunto envolvendo calor, né? Então, aqui nessa primeira parte do texto, ele fala sobre a agricultura, devastações, agriculturas, né, a questão do ambiente, a biodiversidade, os hectares que são desmatados, né? E ele fala que o nosso corpo precisa de energia para se manter, e a gente extrai essa energia da onde? Dos alimentos, né? E é exatamente isso. Temos que ter conscientização ao selecionar os alimentos, tal. Mas aqui que vem a parte física da coisa, né? O alimento que ingerimos é fonte de energia, ou seja, calorias. O calor pode ser definido como uma quantidade de energia que é trocada entre dois corpos em virtude da diferença de temperatura entre eles. Então aqui ele já está falando sobre temperatura, tá? E está falando também sobre o fluxo de calor. Essa energia sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja atingido, né? Ou seja, as temperaturas dos corpos sejam iguais. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, olha só. Se você tiver... Então, primeiro vamos por partes, né? Vamos falar aqui do calor. Bom, calor. Você já deve ter escutado essa palavra em vários contextos. Mas na física, o que é calor? Calor é passagem de energia de um corpo a outro, tá? Então seria passagem de energia, tá? De energia entre dois corpos, ok? Entre dois corpos. Bom, e esses corpos, eles têm que estar o quê? Em diferentes temperaturas, tá? São dois corpos de diferentes temperaturas. Diferentes temperaturas. Tá bom? Porque é o seguinte, ó. Você vai ter um corpo A e um corpo B, né? Vamos supor aqui um corpo A e um corpo B. E eles estão aqui em contato, né? Estão em contato físico, em contato. Então você tem o corpo A e aqui você tem o corpo B. O que acontece? Se você for olhar microscopicamente o que está acontecendo, vamos supor que o corpo A e o corpo B estão encostados. O corpo B, as moléculas do corpo B estão aqui, ó. Todo o corpo é composto por moléculas, não é verdade? Todo o corpo é composto por átomos, né? Estes átomos, eles nunca ficam estáticos, nunca ficam paradinhos, eles sempre estão se movimentando, ok? Então, esses átomos, eles estão se movimentando. Se falou em movimento,
fala em energia. Então esses átomos estão se movimentando com uma certa quantidade de energia. Átomos que se movimentam mais é porque estão com mais energia. Átomos que se movimentam menos estão com menos energia. Eles ficam vibrando, né? Você pegar um átomozinho desse que está aqui nesses copos, ó, vamos pegar um átomozinho desse, ele fica mexendo assim, ele fica vibrando. Se você pudesse ver microscopicamente, você vê o átomo ele vibrando, se mexendo, vindo para lá e para cá, oscilando. E o que acontece? Acontece, vamos supor que estes átomos daqui estejam com mais energia, né? Vamos supor que eles estejam oscilando com mais energia. Isso quer dizer que a temperatura desse corpo B vai estar maior, ou seja, esse corpo B vai ter maior temperatura, ok? Vai ter maior temperatura, porque justamente os átomos dele estão oscilando, se movimentando com maior energia, tá bom? Em contrapartida, né, com relação a quem que ele tem maior energia? Com relação aos átomos do corpo A. Os átomos do corpo A, eles estão se movimentando com menos energia, então eles têm menor temperatura, tá? Então aqui os átomos estão oscilando com menos energia, estão oscilando pouco, então eles têm menor temperatura. Tá? Se você for pegar neles, você vai ver que o corpo B está com mais temperatura. Então beleza. Então você viu que existe uma relação entre a energia de oscilação desses átomos e a temperatura, ok? Corpos que têm maior energia têm maior temperatura. Por isso que quando você tem uma panela, né, uma chaleira de água no fogão, o que acontece com a água quando a chaleira começa... O que acontece com a água quando a chaleira está quente, né? A água começa a se movimentar, ela começa a... Aqui é o fogo, né? Na verdade o fogo do fogão é azul, não é vermelho, só quando o gás está acabando. O que acontece com a água aqui? A água ela começa a ficar, né, borbulhando, várias bolinhas aqui, ó. Ela começa a ficar mais agitada, começa a ficar com mais... Os átomos da água começam a ficar com mais energia, não é verdade? Então, porque a temperatura está maior, tá? Então existe essa relação entre energia e temperatura, ok? Beleza. A energia interna, né? Agora, se você coloca esses corpos em contato um com o outro, o que acontece? Essa energia daqui, desse corpo B, vai passar para o corpo A, né? Ou seja, quem tem mais energia sempre passa para o corpo que tem menos energia, né? Então a energia vai fluir do corpo B para o corpo A. Então a energia vai fluir daqui para cá, né? Essa energia, ela tem um nome. Esse fluxo de energia, ela tem um nome. Esse fluxo de energia se chama calor. Então, o fluxo de energia, ou seja, essa energia em trânsito, né, ela se chama calor. O fluxo de energia. E essa energia é uma energia o quê? Térmica, porque é uma energia que diz respeito à temperatura, tá? Então, fluxo de energia térmica se chama calor, tá? Se chama calor, ok? Então esse é o nome que se dá para esse fluxo de energia entre um corpo e o outro. E sempre, sempre vai fluir do corpo que tem mais energia para o corpo que tem menos energia, ok? Legal. Então nós já sabemos o que é calor e nós sabemos o que é mais ou menos a temperatura. A temperatura seria o grau de agitação ali das moléculas, tá? Vamos lá. Bom, calor sensível e calor latente. Explicar isso daqui no nosso próximo vídeo, tá? Para não ficar longo, ok?